Capítulo 22. Ela lutou a noite inteira, debatendo-se, para escapar dos homens, despertando em pânico, tornando a dormir, acordando outra vez. Reconstituía a cena de maneira interminável, os passos súbitos avançando depressa em sua direção, o carro parando, o homem tentando forçá-la a embarcar. Sabiam quem ela era? Ou apenas tentavam roubar uma turista que vestia roupas americanas? Mike Slade estava à sua espera quando Mary chegou à embaixada. Entrou em sua sala com 2 xícaras de café e sentou na frente da mesa indagando: como foi o teatro? Muito bom. O que acontecera depois não era da conta de Mike Slade. Ficou machucada? Ela fitou, surpresa. Como? Quando tentaram sequestrá-la, disse Mike paciente. Eles a machucaram? Eu. Como soube? A voz de Mike estava repleta de ironia. A Romênia, senhora embaixadora, é um segredo enorme aberto. Não se pode tomar um banho sem que todos saibam. Não foi muito inteligente de sua parte sair para dar um passeio sozinha. Sei disso agora, respondeu Mary friamente. Não acontecerá de novo. Ótimo. O homem levou alguma coisa? Não. Mike franziu o rosto. Não faz sentido. Se quisessem o casaco ou a bolsa, poderiam arrancar na rua. Tentar forçá-la a entrar num carro significa que era um sequestro. Quem poderia querer me sequestrar? Não seriam os homens de Unesco. Ele está tentando manter nossas relações em bom nível. Teria de ser algum grupo dissidente. Ou bandidos que queriam me manter por um resgate. Não há sequestro por resgate neste país. Se pegassem alguém fazendo isso, não haveria nem julgamento. Seria logo um pelotão de fuzilamento. Ele tomou um gole do café. Posso lhe dar um conselho? Estou escutando. Volte para casa. Como? Mike Slade largou a xícara na mesa. Tudo o que precisa fazer é despachar uma carta de renúncia, pegar as crianças e voltar para o Kansas, onde estará segura. Mary pôde sentir que seu rosto ficava vermelho. Cometi um erro, Sr. Slade. Não foi o primeiro e provavelmente não será o último, mas fui designada para este posto pelo presidente dos Estados Unidos. E até que ele me dispense, não quero que você nem qualquer outra pessoa me diga para voltar para casa. Fez um esforço para manter a voz sob controle. Espero que as pessoas nesta embaixada trabalhem comigo e não contra mim. Se acha que é pedir demais, porque você não volta para casa. Mary estava agora tremendo de raiva. Mike Slade levantou-se. Providenciarei para que os relatórios da manhã lhe sejam encaminhados, senhora embaixadora. A tentativa de sequestro foi o único tema das conversas na embaixada naquela manhã. Como todos descobriram, pensou Mary. E como Mike Slade descobriu? Ela gostaria de saber quem fora seu salvador, a fim de poder agradecer. No rápido vislumbre que tivera dele, ficara com a impressão de um homem atraente, talvez com 40 e poucos anos, cabelos prematuramente grisalhos, tinha um sotaque estrangeiro, talvez francês. Se fosse um turista, era possível que, àquela altura, já tivesse deixado a Romênia. Uma ideia assediava Mary e era difícil descartá-la. Só conhecia uma pessoa que queria se livrar dela, Mike Slade. E se ele tivesse tramado o ataque, a fim de assustá-la e forçá-la a ir embora? Afinal, Mike lhe dera os ingressos para o teatro, sabia onde ela estaria. Era uma possibilidade que se recusava a sair de seus pensamentos. Mary
Debatera consigo mesma se deveria falar às crianças sobre a tentativa de sequestro e acabou decidindo que era melhor não contar nada. Não queria assustá-las, mas daria um jeito para que nunca ficassem sozinhas. Havia um coquetel na embaixada francesa naquela noite em homenagem a uma pianista francesa que visitava o país. Mary estava cansada e nervosa, daria qualquer coisa para evitar o compromisso. Mas sabia que tinha a obrigação de comparecer. Tomou banho e escolheu um vestido. Ao pegar os sapatos, notou que um deles estava com o salto quebrado. Tocou a campainha chamando Carmen. Pois não, senhora embaixadora. Carmen, quer fazer o favor de levar este sapato a um sapateiro e mandar consertá-lo? Claro, senhora, mais alguma coisa? Não, obrigada, é só. Quando Mary chegou, já havia muitos convidados na embaixada francesa. Ela foi recebida na porta pelo assessor do embaixador francês, a quem já conhecera numa visita anterior à embaixada. Ele pegou sua mão e beijou-a. Boa noite, senhora embaixadora. Foi muita gentileza sua ter vindo. Foi muita gentileza de vocês terem me convidado, respondeu Mary. Os dois sorriram das frases vazias de cortesia. Permita que a acompanhe até o embaixador. Ele escoltou Mary pelo salão de baile apinhado, onde ela avistou os rostos familiares com quem vinha se encontrando há semanas. Ela cumprimentou o embaixador francês e trocaram algumas cortesias. Vai gostar de Madame Dufin. É uma pianista extraordinária. Estou ansiosa por conhecê-la, mentiu Mary. Um criado passou com uma bandeja de copos com champanhe. Mary já aprendera a beber apenas pequenos goles nas diversas embaixadas. Ao virar-se para cumprimentar o embaixador australiano, avistou o estranho que a salvara dos sequestradores. Ele estava num canto conversando com o embaixador italiano e seu assessor. Com licença, por favor, disse Mary. Atravessou o salão na direção do francês. Ele estava dizendo: claro que sinto saudades de Paris, mas espero que no próximo ano... Parou de falar ao ver Mary se aproximar e depois de um instante acrescentou: ah, a dama em perigo. Já se conhecem? Perguntou o embaixador italiano. Ainda não fomos oficialmente apresentados, disse Mary. Senhora embaixadora, permita que lhe apresente o Dr. Louis de Forget. A expressão no rosto do francês mudou. Senhora embaixadora? Peço perdão, eu não tinha a menor ideia. A voz era embaraçada. Deveria tê-la reconhecido, é claro. Fez melhor do que isso, comentou Mary sorrindo. Você me salvou. O embaixador italiano olhou para o médico e disse: ah, então foi você. Ele virou-se para Mary. Já soube de sua lamentável experiência. Seria ainda mais lamentável se o Dr. de Forget não tivesse aparecido. Obrigada. Louis de Forget sorriu. Estou feliz por eu ter estado no lugar certo, no momento certo. O embaixador e seu assessor viram a chegada de um contingente inglês. O embaixador disse: se nos derem licença, tem uma pessoa que preciso cumprimentar. Os dois homens se afastaram apressadamente. Mary ficou a sós com o médico. Por que foi embora quando a polícia chegou? Ele estudou-a por um momento. Não é boa política o envolvimento com a polícia romena. Eles têm o hábito de deter testemunhas e depois lhes arrancar todas as informações possíveis. Sou médico. Adido à embaixada francesa aqui, não tenho imunidade diplomática. Mas sei de muita coisa que ocorre em nossa embaixada. E as informações poderiam ser valiosas para os romenos. Ele sorriu. Por isso, peço que me perdoe
se dei a impressão de que a abandonei. Ele tinha uma franqueza fascinante, de alguma forma que Mary não podia definir. Fazia com que se lembrasse de Edward. Talvez porque Louis de Forget era médico. Não, era mais do que isso. Ele tinha a mesma sinceridade de Edward, quase o mesmo sorriso. Se me dá licença, disse o Dr. de Forget, tenho de ir para desempenhar meu papel de animal social. Não gosta de festas? Ele estremeceu. Detesto. E sua esposa gosta? Ele fez menção de dizer alguma coisa e depois hesitou. Ela gostava muito. Não está aqui esta noite? Ela e nossos 2 filhos morreram. Mary empalideceu. Oh, Deus! Sinto muito. Como? O rosto de Deforget estava rígido. A culpa foi minha. Vivíamos na Argélia, eu pertencia ao movimento clandestino, lutando contra os terroristas. As palavras saíam lentas e hesitantes. Descobriram minha identidade e explodiram a casa. Eu estava ausente na ocasião. Sinto muito, repetiu Mary, sabendo que eram palavras inadequadas e inúteis. Obrigado. Há um clichê de que o tempo cura tudo. Não acredito mais nisso. Sua voz era amargurada. Mary pensou em Edward e no quanto ainda sentia saudade. Mas aquele homem vivia com sua dor há mais tempo. Se me der licença agora, senhora embaixadora. Ele afastou-se para cumprimentar um grupo de convidados que chegavam. Ele me lembra um pouco você, Edward. Gostaria dele, é um homem corajoso. Sofre muito e acho que é isso o que me atrai nele. Também sofro muito, querido. Será que algum dia conseguirei separar a saudade que sinto de você? Eu me sinto muito solitária aqui. Não há ninguém com quem eu possa conversar. Quero desesperadamente ser bem-sucedida. Mike Slade está tentando fazer com que eu volte para casa. Não voltarei. Mas como preciso de você. Boa noite, meu querido. Na manhã seguinte, Mary falou pelo telefone com Stanton Rogers. Foi maravilhoso ouvir sua voz. É como um elo vital com o lar, pensou ela. Estou recebendo os melhores relatórios sobre você, disse Stanton Rogers. A história de Hannah Murphy deu manchete aqui. Fez um excelente trabalho. Obrigada, Stan. Fale-me sobre a tentativa de sequestro, Mary. Já conversei com o primeiro-ministro e o diretor da Securitate, e eles não têm qualquer pista. Mike Slade não lhe avisou para não sair sozinha? Mike Slade. Avisou, Stan. Devo contar a ele que Mike Slade também me disse que era melhor eu voltar para casa? Não, decidiu Mary. Cuidarei sozinha do Sr. Slade. Não se esqueça de que sempre estarei à sua disposição. A qualquer momento. Sei disso, respondeu Mary agradecida. E não tenho palavras para expressar o quanto isto significa para mim. O telefonema fez com que ela se sentisse muito melhor. Temos um problema. Há um vazamento em algum lugar da embaixada. Mary e Mike Slade estavam tomando um café antes da reunião diária da equipe. E é sério? Muito sério. O adido comercial David Vitor teve algumas reuniões com o ministro do Comércio romeno. Sei disso, discutimos o assunto na semana passada. É verdade. Quando Dave voltou para a segunda reunião, eles já haviam antecipado todas as contrapropostas que apresentamos. Sabiam até que ponto exatamente estávamos dispostos a ir. Não é possível que eles apenas tenham calculado o que poderíamos propor?
Claro que é possível. Só que discutimos algumas novas propostas e outra vez eles se anteciparam. Mary ficou pensativa por um momento. Acha que é alguém da equipe? Não apenas alguém. A última reunião executiva foi realizada na sala bolha. Nossos peritos em eletrônica concluíram que o vazamento foi lá. Mary ficou surpresa. Havia apenas 8 pessoas que tinham permissão para realizar reuniões na sala bolha. Os principais executivos da embaixada. Quem quer que seja, está usando um equipamento eletrônico, provavelmente um gravador. Sugiro que convoque uma reunião esta manhã para a sala bolha com o mesmo grupo. Nossos instrumentos poderão indicar o culpado. Havia 8 pessoas sentadas em torno da mesa, na sala bolha. Ed Maltz, o adido político e homem da CIA, Patrícia Herfield, conselheira econômica, Jerry Davis, assuntos públicos, Dave Vitor, adido comercial, Lucas Janklov, adido administrativo e o coronel McKinney. Mary estava numa extremidade da mesa e Mike Slade na outra. Mary olhou para Dave Vitor. Como foram suas reuniões com o ministro do Comércio romeno? O adido comercial sacudiu a cabeça. Para ser franco, não foram tão bem quanto eu esperava. Eles parecem saber de tudo o que tenho a dizer, antes mesmo que eu comece a falar. Apareço com novas propostas e eles já prepararam os argumentos em contrário. É como se lessem meus pensamentos. Talvez isso esteja mesmo acontecendo, comentou Mike Slade. Como assim? Estão lendo os pensamentos de alguém nesta sala? Mike pegou um telefone vermelho em cima da mesa. Mande-o entrar. Um momento depois, a enorme porta foi aberta e um homem apaisano entrou carregando uma caixa preta com um mostrador. Ed Maltz disse: Ei, ninguém tem permissão. Mary não o deixou continuar. Está tudo bem. Temos um problema e este homem vai resolvê-lo. Ela olhou para o recém-chegado. Pode começar. Certo. Eu gostaria que todos continuassem sentados onde estão, por favor. Enquanto o grupo observava, ele foi até Mike Slade e suspendeu a caixa. A agulha no mostrador permaneceu no zero. O homem passou para Patrícia Hatfield. A agulha continuou imóvel. Ed Maltz foi o seguinte. Depois Jerry Davis e Lucas Janklov. A agulha permaneceu imóvel. O homem passou para Dave Vitor e finalmente para o coronel McKinney. A agulha não se mexeu. Só restava Mary. Quando ele se aproximou dela, a agulha começou a tremer freneticamente. Mike Slade disse: Mas o que? Ele se levantou e chegou perto do civil perguntando-lhe: Tem certeza? A agulha parecia enlouquecida. Absoluta, respondeu o homem. Mary levantou-se confusa. Importa-se de suspender a reunião? Perguntou Mike. Mary virou-se para os outros. A reunião está suspensa por enquanto. Obrigada a todos. Mike Slade disse para o técnico: Você fica. Depois que os outros se retiraram, ele perguntou: Pode determinar onde está o microfone? Claro. O homem foi descendo a caixa preta pelo corpo de Mary lentamente. Ao chegar perto dos pés, a agulha se mexeu ainda mais depressa. Ele se empertigou. Está nos sapatos. Mary fitou com expressão de incredulidade. Está enganado, comprei estes sapatos em Washington. Importa-se de tirá-los? Pediu Mike. Tudo aquilo era um absurdo. A máquina estava com defeito. Ou alguém tentava incriminá-la. Só podia ser a maneira que Mike Slade encontrara para se livrar dela. Comunicaria a Washington que ela fora descoberta espionando e fornecendo informações ao inimigo. Mas ele não ia escapar impune com aquela farsa. Mary tirou os sapatos e largou-os nas mãos de Mike, dizendo furiosa: Aí estão. Ele examinou os sapatos. Este salto é novo? Não,
E foi nesse instante que Mary se lembrou. Carmen, quer fazer o favor de levar este sapato a um sapateiro e mandar consertá-lo? Mike Slade estava abrindo o salto do sapato. Lá dentro havia um gravador em miniatura. Descobrimos nosso espião, disse ele secamente. Onde foi que pôs este salto? Eu não sei, balbuciou Mary. Pedi a uma das criadas para cuidar disso. Maravilhoso, murmurou ele em tom sardônico. No futuro, senhora embaixadora, todos lhe agradeceríamos se deixasse sua secretária cuidar destas coisas. Havia um telegrama para Mary. A Comissão de Relações Exteriores do Senado concordou com o empréstimo romeno que você solicitou. O anúncio será feito amanhã. Parabéns, Stanton Rogers. Mike leu o telegrama e comentou. É uma ótima notícia. Negulesco ficará feliz. Mary sabia que Negulesco, o ministro das Finanças romeno, se encontrava em situação difícil. O empréstimo o transformaria num herói aos olhos de Ionesco. Só vão anunciar amanhã, Mary pensou por um momento. Quero que marque uma reunião minha com Negulesco para esta manhã. Quer que eu a acompanhe? Não, pode deixar que cuidarei de tudo sozinha. 2 horas depois, Mary estava sentada na sala do ministro das Finanças romeno, que se mostrava radiante. Quer dizer que tem boas notícias para mim? Receio que não, respondeu Mary em tom pesaroso, observando o sorriso do ministro se desvanecer. Mas como? Soube que o empréstimo era... Como é mesmo que vocês costumam dizer? Líquido e certo? Mary suspirou. Eu também pensava assim, ministro. O que aconteceu? O que saiu errado? O rosto do romeno estava muito pálido. Mary deu de ombros. Não sei. Prometi a nosso presidente. Ele parou de falar ao absorver todo o impacto da notícia. Observou Mary atentamente e acrescentou, depois de um momento, a voz rouca. O presidente Ionesco não vai gostar. Não há nada que possa fazer? Mary declarou, ansiosa. Também estou desapontada, ministro. A votação estava correndo bem, até que um senador soube que um grupo da igreja romena que fora convidado a visitar o estado americano de Utah não obtivera o visto de saída. O senador é mórmon e ficou contrariado. Um grupo da igreja? A voz de Negulesco se alteara. Está querendo dizer que o empréstimo foi recusado porque É o que fui informada. Mas a Romênia é a favor das igrejas, senhora embaixadora. Elas podem existir aqui, existe liberdade religiosa. Nós amamos as igrejas. Negulesco foi sentar na cadeira ao lado de Mary. Senhora embaixadora, se eu puder dar um jeito para que este grupo visite seu país, acha que o Comitê de Finanças do Senado aprovaria o empréstimo? Mary fitou-o nos olhos. Posso garantir isso, ministro Negulesco, mas eu precisaria de uma resposta. Até esta tarde. Mary ficou sentada à sua mesa esperando pelo telefonema. Negulesco ligou às 2h30. Tenho notícias maravilhosas, senhora embaixadora. O grupo da igreja pode viajar quando quiser. E agora tem boas notícias para mim? Mary esperou 1 hora e só depois ligou para o ministro. Acabo de receber um telegrama do Departamento de Estado. O empréstimo foi concedido,